E aí pessoal, beleza? Meu nome é Caio, para quem não me conhece, é um canal Astro-Libertário, que a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por uma perspectiva libertária. Bom, um resumo aí do assunto de hoje. Eu quero falar sobre uma denúncia aí que o Bolsonaro apontou no último debate, no dia 16 aí, teve a treta lá, o debate no SBT, né? No SBT não, na verdade na Band, né? Que ele não foi o Lula não foi no do SBT. Acabou virando uma entrevista com o presidente. Enfim, o Bolsonaro foi acusado de ter causado morte lá, não sei o que, na pandemia, enfim. E ele rebateu com uma acusação do Lula falando que o pessoal lá do consórcio Nordeste fez um esquema de corrupção. Então eu vou falar sobre a matéria da Veja, né, que elucidou mais alguns pontos desse esquema. Vou deixar o link da matéria aqui na descrição, então vocês acompanham lá com mais detalhes. Eu vou dar uma resumida aqui no caso. Mas a matéria tá bem boa, bem completa. Então vejam lá. Tá dado os créditos aí da onde que eu peguei a fonte aí da matéria. E inspiração pro vídeo de hoje. Mas enfim, antes de entrar no assunto do vídeo, aquele padrão de sempre do YouTube, né? Comenta, compartilha, se inscreve, checa os links na descrição, lá você vai encontrar os links das redes sociais do canal, os links para apoio financeiro, enfim, toda essa coisa que tem no canal, outras redes sociais aí. Também lá você vai encontrar os links da loja parceira do canal, que vende canecas, você pode comprar lá com eles. Se você comprar uma caneca e marcar na rede social, eu dou um coraçãozinho lá, então compra uma caneca, ajuda o canal. Você pode ajudar também o canal através de doação com Bitcoin, Nano, Shitcoin, Bitcoin Lightning também, que é a nova moeda que coloquei também na descrição como opção. Shitcoin através de doação por Pix. Mas enfim, sem mais delongas, vamos pro assunto do vídeo aí. O que aconteceu, basicamente? Para falar desse assunto, a gente tem que voltar lá para 2020, né? Quando começou o grande evento de 2020. Eu não vou falar o que é, porque o YouTube não gosta muito da palavra. Mas enfim, começou assim, era aquela loucura, né? Ninguém sabia muito o que estava acontecendo, o que era aquela coisa lá que estava circulando, né? Enfim, também não vou falar aqui, mas senão o YouTube pode não gostar. E você sabia pouco, assim, do que deveria ser feito e aquela loucura, redes sociais censurando informações e pessoas dizendo uma coisa, outras pessoas dizendo outra, falando de um tal remédio que funcionava, depois falava que não funcionava e depois acabou ficando comprovado que de fato funcionava. Enfim, médicos divulgando tratamentos, tentando fazer alguma coisa, salvar as pessoas e bastante gente vindo a falecer, infelizmente. E nesse contexto, o Bolsonaro ele criou um estado de exceção que poderia comprar coisas sem licitação, e isso acabou virando farra para corrupto. Em Santa Catarina teve o caso do governador que ele comprou respiradores de um puteiro, e era literalmente um prostíbulo mesmo, local. Obviamente ele nunca recebeu, enfim, era só esquema de corrupção. Mas o que eu vou focar aqui é no caso do consórcio Nordeste. Esse esquema de corrupção do consórcio Nordeste, o Bolsonaro apontou corretamente no debate que foi recusado a investigação desse esquema de corrupção pela CPI que teve lá, né, enfim, do CPI que teve ano passado, enfim. Não vou falar a palavra aqui porque o YouTube não gosta. Mas vamos colocar a CPI do grande evento de 2020. Então, aí é uma coisa que é assim, por mais que o Bolsonaro ele seja o cara que assinou a lei 13979 e ele seja culpado por qualquer pessoa que venha ter reações adversas daquela coisa lá que estão forçando as pessoas a tomar, chamar ele de genocida por causa que ele matou gente na pandemia, porque ele não comprou vacina, essas coisas, enfim, não comprou qualquer coisa, essa acusação é mentirosa, essa acusação não tem base. Agora, se isso aqui ficar comprovado, de novo, é só uma investigação por enquanto, não se tem fatos, assim, julgamento. Vamos presumir que todos os indivíduos aqui citados são inocentes, até porque todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Se isso for comprovado, e de fato essa galera for realmente condenada no caso, acho que o adjetivo genocida caberá para eles, nesse futuro hipotético que eles sejam condenados. Mas enfim, vamos aos fatos aqui, né? Foram comprados 300 respiradores a 48 milhões, né, de reais pelo consórcio Nordeste. O que é o consórcio Nordeste? É basicamente os governadores do Nordeste se juntaram para poder comprar coisas juntos, né? O secretário executivo desse grupo é o ex-ministro petista Carlos Gabas. Esse cara, ele diz que foi tudo entregue, esses respiradores, mas vocês já vão entender ao longo do vídeo aqui que eu for passando pelos fatos que não foi nada entregue. Quem é o presidente é o Rui Costa. O Rui Costa, ele avalizou, ou seja, ele deu um confere nessa declaração do Carlos Gaba que tudo foi entregue. E, de novo, nenhum respirador, ventilador mecânico não foi entregue. Pra vocês entenderem o que é um ventilador mecânico, é tipo assim, quando você... Isso eu peguei com a minha tia a informação, então
obrigado pra ela aí. Ela é enfermeira, né? Então sempre que eu tenho dúvida nessa questão, eu peço ajuda pra ela. O que acaba acontecendo? Um respirador, esse ventilador mecânico, é como se fosse assim, um pulmão artificial mecânico. Você programa lá para tantas respirações por minuto que o paciente precisa, isso aí é feita uma avaliação, o médico vai avaliar o paciente, o estado dele, ver quanto que ele precisa, e aí você coloca aquilo ali, entuba a pessoa e a pessoa fica com aquilo. O que acontece se a pessoa não tiver esse ventilador mecânico funcionando, se ela precisar daquilo e não tiver? Ela vai a óbito, não tem outra palavra, ela acaba falecendo. Então, esses 300 respiradores que poderiam atender, evidentemente, 300 pessoas, cada pessoa usaria um respirador, essas pessoas elas não receberam. Então, tipo, provavelmente teve gente que acabou falecendo por causa disso, porque simplesmente aquele indivíduo precisa de um respirador, não tem um respirador. Então, é lamentável ver que essa negligência que foi feita pode ter matado pessoas. E, de novo, não dá pra colocar isso na conta do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, nesse aspecto, por mais que ele tenha feito muita merda no grande evento de 2020, ele fez a coisa certa, que é dinheiro, toma, comprem as coisas. Ele deu dinheiro pra esses caras e esses caras... Enfim, vocês vão ver na onde que eles colocaram o dinheiro. A empresa que recebeu essa grana, esses 48 milhões, é uma empresa chamada Hempcare. Ela tem 2 funcionários. A figura da presidente dela se chama Cristiana Prestes Tadeu, que é a dona da empresa, né, na verdade, e ela tem 2 funcionários só, essa empresa. Essa empresa, Hempcare, ela é uma empresa que ela vende produtos derivados de uma certa planta. Vamos colocar assim, canabidiol, essas coisas. Não vou falar muito mais porque o YouTube não gosta também disso. Mas o que isso tem a ver com respiradores? Bom, eu estou tentando entender isso até agora. Então tem essa questão. No ano passado, no mês de abril de 2021, foram feitos 14 mandatos de busca e apreensão em 3 estados e Distrito Federal. A Polícia Federal está investigando isso, tá? O inquérito está com o Superior Tribunal de Justiça. O STJ, não o STF, tá? Tá lá e está sendo investigado. Foi feito as análises dos contratos, tá? Esse contrato com essa empresa. Uma das empresas que compraria ventiladores da China, esses ventiladores que eu expliquei o que é no começo do vídeo, ela, na verdade, era uma boate em Los Angeles. Então, essa galera que foi pega nessa investigação fora do Brasil, isso aqui não é no Brasil, tá? Tiveram que devolver 9 milhões de dólares. Como eu falei, na Hempcare tem 2 funcionários. Essa moça, a Cristiana Prestes Tadeu, ela foi uma das que tá colaborando com a polícia, tipo, fazendo delação premiada, dando a versão dela. Ela não tinha experiência no ramo, natural, ela fazia uma outra atividade. E do nada ela tava num grupo de zap que a galera tava negociando contratos milionários com empresas. E ela fechou esse contrato de 48 milhões. Desse dinheiro, desses 48 milhões, ela pagou 25% a lobistas e intermediadores próximos a Rui Costa, o governador do PT da Bahia, o governador da Bahia, né, que é do PT. Ela transferiu 3 milhões para um amigo intermediário do Rui, isso segundo informações dela. Então, assim, não estou dizendo que foi transferido esse dinheiro, estou dizendo que ela disse isso, porque, de novo, todo mundo aqui que está sendo citado é presumido inocente até que se prove o contrário. Estou baseando aqui nos fatos que foi apresentado na matéria. Esse dinheiro era alegadamente para uma consultoria. Ela alega, a moça, né, essa Cristiana, ela alega que sabia que não era para consultoria coisa nenhuma. Esse dinheiro, para quem que foi, esses 3 milhões? Ele foi para Kleber Isaac, suposto consultor, o alegado que era o cara que era o consultor. O tal de Fernando Galante, que é apontado como outro lobista nesse esquema, ele recebeu 9 milhões. Ele é locatário de uma sala comercial usada por essa Cristiana. Esses 9 milhões foi emitida uma nota em nome da Gespar Administração de Bens. Foi a segunda nota que foi emitida na vida por essa empresa. Então, claramente, assim, pelo que dá pra ver aqui, é um esquema, uma empresa de fachada, coisa de laranja, entendeu? Esse dinheiro ele foi diluído, esses 9 milhões, em contas de parentes desse indivíduo, desse Fernando Galante, e fundos de investimento. Então ele pulverizou o dinheiro para não ficar mais difícil de rastrear e a polícia conseguir pegar. Aqui um indício que a Polícia Federal aponta de conivência do pessoal que está investigando, tá? Isso aqui são palavras dos investigadores. Foi emitida uma nota de liquidação de empenho. Isso é como se fosse uma nota fiscal. É tipo você dizer assim, ó, tá tudo ok, recebemos. O Carlos Gabas aceitou essa nota, ou seja, a empresa mandou essa nota dizendo, olha só, vocês receberam o negócio? Aqui, ó, mandamos, recebemos. E aí ele deu o ok e falou, não, recebemos, tá tudo certo. O documento afirma que tudo entregue, só que quando o documento dizia, essa nota, né, que foi tudo entregue, na verdade não havia sequer sido comprado alguma coisa em primeiro lugar.
Então, esse cara também disse, o Fernando Gabeira, que recebeu e estava tudo em perfeita condição. O Fernando Gabeira não, confundi o nome dele, Carlos Gabas, perdão. Carlos Gabas. Ele disse que recebeu tudo em perfeita condição, só que não tinha nem sido comprado. Então você consegue ver que a coisa é bem estranha. E aí depois a empresa Hempcare ela acabou sendo desmascarada. E aí ela pagou, essa Hempcare pagou uma grana para Biogel Energy, empresa sediada em Araraquara de um cara chamado Paulo Tarso. Ele recebeu 24 milhões de reais da Hempcare para comprar os ventiladores e fazer a produção, né? Na verdade, essa empresa faria a produção. Essa empresa é de Araraquara. Eles foram a Polícia Federal foi em Araraquara, bateu lá no galpão onde era legado local e não encontrou indício de produção de coisa alguma. Não era nem respirador nem nada, era só tipo um galpão vazio que não tinha nada. E esse cara, esse Paulo Tarso, ele tá acusando o Edinho Silva, que é o prefeito de Araraquara e um dos coordenadores de campanha do Lula, de saber desse esquema, que sabia que era tudo corrupção. Ele acusa Fernando Galante de ser o operador de propina do PT. Então, assim, eu vou deixar o link da matéria da Veja aí, né? Eu já falei na descrição para mais detalhes. Vocês veem, assim, que é um esquema massivo de, supostamente, assim, de desvio de dinheiro que essa galera alegadamente, assim, fez. E você vê que, tipo, era um momento muito crítico em que as pessoas realmente estavam precisando. Era aquela primeira variante da doença lá de 2020. Então essa variante, ela era mais perigosa, assim. O vírus ele foi ficando mais fraco à medida que vai acontecendo, que foi mais ou menos o que aconteceu em 2002. Ele se comportou da mesma forma hoje. É muito mais uma coisa mais branda do que já foi no passado. 2020, de novo, 2 anos fazem diferença em termos de circulação de vírus. Então, no auge do que estava acontecendo, as pessoas, infelizmente, vindo a perder a vida, o Bolsonaro deu dinheiro para e esses caras, enfim, alegadamente desviaram o dinheiro. Então, às vezes o Bolsonaro ele apanha muito na pandemia por causa disso. Ele não apanha pelo motivo certo, porque, enfim, ninguém bate nele por causa da Lei 13979, mas batem nele por um motivo falando, você causou a morte de pessoas, que não sei o quê. E aí a conclusão, assim, se isso aqui de fato for verdade, é culpa do Bolsonaro que ele deu o dinheiro pra essa galera e essa galera desviou o dinheiro? É realmente culpa dele? Ele realmente é o culpado desse crime? Vamos ser justos aqui, vamos acusar o cara do que ele é, que ele tem culpa e do que ele não tem culpa, não dá pra acusar o cara, isso seria ser injusto. Então a gente tem que fazer críticas, mas tem que fazer críticas honestas, palpadas na verdade. Acusar o Bolsonaro de ser culpado pelas mortes que aconteceram nessa região, e de novo, o Nordeste nessa época concentrava 20% das mortes por causa do grande evento de 2020, é você fazer uma crítica desonesta. Então eu não pretendo fazer assim, por mais que eu seja opositor do Bolsonaro, eu não vou vir aqui e ficar propagando mentira, dizendo que, não, a culpa é dele. Não, não é. Se isso aqui foi comprovado, a culpa é desses caras. E, sinceramente, o que vai ser feito, a justiça vai fazer com eles aí, eu honestamente não sei, mas enfim, pra mim, sinceramente, cadeia é pouco pra esses indivíduos, se for comprovado de novo. Vamos presumir que todo mundo seja inocente. E de verdade, eu espero que de fato essas pessoas sejam inocentes, porque, sabe, é uma questão de fé na humanidade. É uma questão de humanidade, sabe? É você. Tipo assim, você desviar um dinheiro tão crítico desse, cara. Uma coisa que era. Não é uma coisa tipo assim, sei lá, desviar o dinheiro pra construir uma estrada, desviar o dinheiro, sei lá, pra reformar o teto de uma escola que tá com goteira, sabe? Tipo, a gente não tá falando de uma coisa assim que, tipo assim, não vai matar a gente, sabe? A gente tá falando de uma coisa que, de novo, como eu falei no começo do vídeo, minha tia me explicou, se a pessoa não tem esse respirador, esse ventilador, cara, a pessoa morre. Não é brincadeira, sabe? É tipo a vida de uma pessoa, ela vai acabar sendo perdida e provavelmente deve ter sido por causa disso, entendeu? É lamentável que alguém se proponha a fazer isso e espero que a polícia aí consiga investigar, assim, eu não tenho tanta fé no Estado, assim, que vai fazer um bom trabalho, mas enfim, eu espero que essa galera consiga investigar e se for comprovado que esses monstros paguem pelo que fizeram, se foi devidamente provado que eles realmente fizeram. Mas enfim, esse é o vídeo aí que eu queria trazer pra hoje, agradeço a todo mundo que assistiu, chequem os links na descrição, novamente, importante, lá tem a matéria da Veja com mais detalhes, enfim, sigam o canal aí também, se inscrevam, compartilhem, por esse vídeo é isso, tchau, tchau.